Em reunião com governadores e prefeitos das capitais brasileiras, a presidente Dilma Rousseff propôs a realização de um plebiscito para instalar uma Assembleia Constituinte exclusiva para discutir a reforma política no país. A decisão do Palácio do Planalto é uma resposta aos protestos que tomaram conta das ruas de todo o país nas últimas semanas. Além da reforma política, a presidente apresentou outros 4 pactos a serem discutidos: responsabilidade fiscal, saúde, educação e transporte público. O combate à corrupção também foi destacado como prioridade do governo. Para falar do tema, o plenário em pauta de hoje recebe o deputado Wellington Landim e o deputado Sérgio Aguiar. Deputado, como é que o senhor... a realização desse pacto, ele pode ser a saída, a solução aí para que, de fato, se discuta, se resolva o problema da reforma política no país? A mudança que está sendo parte daquilo que as manifestações políticas estão tratando no país, ela deve existir. A presidenta, para fazer uma cobrança maior do Congresso Nacional, propôs, a meu ver, como operador do direito, equivocadamente essa Assembleia Nacional, tendo em vista que o que precisamos é aqueles que são investidos pela população, da sua soberania e autonomia, para poderem discutir problemas, como é o caso da reforma política, possam tomar sua decisão. Serve muito mais isso daí de um verdadeiro pito no Congresso, de uma chamada do Congresso para que ele possa responder pelas suas responsabilidades, porque essa reforma política já se arrasta há muito tempo. E, com isso daí, realmente, muitas das causas e das possíveis consequências que nós teríamos por essa reforma política são travadas. Primeiro, por parte do próprio Congresso Nacional. Segundo, por falta de interesse dos partidos políticos. E isso daí tem causado realmente essa estranheza à população de uma forma em geral no que diz respeito à política. É muito grave o que está sendo pensado pela população de não aos partidos. Imagino que os partidos são instituições danosas à sociedade e que, por isso daí, estão tendo essa conflagração de uma luta contra os partidos. O que a presidenta Dilma deve fazer, e o fez com essa perspectiva aí, é imprensar realmente o Congresso Nacional para que legisle, possa realmente tirar do papel a reforma política que já vem aí há mais de uma década sendo discutida, sendo debatida, sendo avaliada a cada novo pleito eleitoral. Se figura a oportunidade de se fazer avanço e nunca sai do papel. Então, esse daí é uma das formas que nós temos que fazer, valer realmente o direito do cidadão, fazendo com que a instituição, o Parlamento Nacional, possa tomar essa decisão com relação à reforma política. Deputado, é importante essa consulta popular para que se chegue aí a uma decisão amadurecida sobre a questão da reforma política? Na verdade, a impressão que me causou é que, quando a presidenta ofereceu a possibilidade de um plebiscito no país, foi com a intenção, muito mais, de fazer com que a população entendesse que ela poderia participar dessa decisão da reforma política, que é uma reforma importante e que vem sendo protelada, como disse o deputado Sérgio Aguiar, há mais de 10 anos. Na verdade, não há necessidade do plebiscito. A Constituição existente, que é uma Constituição boa, ela deixa absolutamente clara que, com 3/5 da decisão do Congresso Nacional, pode ser solicitada uma Constituinte. E aí não há necessidade da população se manifestar. Quer dizer, isso é redundante e, inclusive, alguns juristas consideram, inclusive, ilegal essa necessidade do plebiscito. Evidentemente que isso vai ser matéria jurídica, que vai ser analisada, mas eu parto dessa tese que, se o Congresso Nacional assim desejar, com 3/5 em 2 votações, ela pode convocar uma Constituinte. Agora, não pode convocar, aí é outra dúvida, para um caso, apenas um caso determinado. Ela terá que ser, na hora que houver a possibilidade de ser instalada uma Constituição, uma Constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, ela terá a possibilidade de mexer na Constituição da forma como convier, dependendo da quantidade de votos que as propostas obtiverem. Então, esse é outro grande problema a ser enfrentado, né, porque vai causar
na verdade, uma grande discussão nesse país, no meio jurídico desse país. Mas outras coisas importantes que foram ditas pela presidenta não nos atendeu. Eu sou daqueles que eu acho que, quando se quer resolver os problemas, a gente tem que dizer que vai resolver, como e quando, dando tempo, principalmente no poder público. O poder público tem que ter metas definidas, com datas, com a origem do dinheiro, quando começa, quando termina, de onde é que sai o dinheiro. Então, as coisas jogadas só a nível de promessa, eu tenho as minhas dúvidas que possam realmente atingir o objetivo final. Deputado, a presidente Dilma ela defende que, para combater a corrupção, é preciso que seja classificado aí como crime hediondo. O senhor acha que penas mais severas resolvem o problema? É um caminho aí para se resolver esse problema da corrupção no país? Outro chamamento ao feito do Congresso Nacional. Desde 2009 já tramita proposta no Congresso Nacional para que se torne o crime de corrupção passiva, de corrupção ativa, de peculato, de concussão, crimes hediondos. Isso realmente é uma das necessidades, porque não se aguenta mais todas essas ações aí que estão sendo promovidas, tanto pelo Ministério Público, como também por entidades organizadas, no sentido de tentar coibir que os maus gestores possam deixar de meter a mão naquilo que é público. Então, isso daí tem existido, a sociedade pressiona agora de uma forma muito forte e acredito que sim, o crime de corrupção deve ser considerado crime hediondo para poder fazer com que a sociedade sinta-se mais protegida e proteja também, como existem em todos os segmentos, as exceções que são aqueles maus gestores que procuram se locupletar com recursos públicos. Realmente é importante que se haja uma nova forma de penalizar, com mais duro que seja, aqueles que cometem crimes contra a administração pública. Deputado Hélio, a presidente anunciou aí que vai investir 50 bilhões de reais em obras de mobilidade urbana. Como o senhor analisa essa pressão aí do povo para que se invista mais em áreas tão essenciais como saúde, educação, transporte público? É o sonho de todo brasileiro. O sonho de todo brasileiro é que a gente tenha uma saúde de qualidade, que possa chegar nos hospitais, ter o médico, ter o medicamento, ter o leito hospitalar, ter o especialista. Esse é o sonho de todo brasileiro. Agora, o financiamento da saúde, da forma como está hoje, da forma como se paga hoje o SUS, dificilmente nós teremos essa qualificação que nós desejamos. Ela não deixou isso claro. Só o fato de trazer médico de fora não resolve o problema. Não resolve, muito pelo contrário. Nós vamos ter aqui no Brasil uma resistência muito grande dos órgãos, dos conselhos regionais de medicina e do Conselho Federal de Medicina, porque isso não é o caminho. Na educação, nós precisamos de investimento maciço para agora. Não vamos esperar ainda pelos royalties, pelo pré-sal. Então, precisa dizer, na mobilidade urbana, de onde vem esse dinheiro, quando é que vem esse dinheiro. Quando é que vai chegar esse dinheiro? Então, na verdade, precisa ser objetivo e dizer quando, como, e a divisão, como é que será por estado, quais são as necessidades de cada estado, como é que vai ser dividido, quais são as prioridades. Então, isso precisa ficar melhor esclarecido, porque, senão, não vai passar de mais uma promessa, de mais uma ação importante que se deseja fazer, né? Inclusive na mobilidade urbana, mas sem um fato que possa comprovar verdadeiramente, que a população possa sentir que já está acontecendo e que vai começar, vai ter começo, meio e fim. Deputado Sérgio, como o deputado Wellington falou, a presidente pretende trazer médicos aí de fora como uma medida emergencial, mas tem vários segmentos da sociedade que são contra aí essa medida da presidente. Eu acho que, no curto prazo, seria uma medida válida. Entretanto, o que deve existir é o aumento da oferta nas escolas de graduação, nas faculdades, nas universidades, para médicos. E, além disso, uma política também de valorização do profissional da medicina para que ele possa ir aos municípios mais longínquos das capitais, aos municípios do interior, como se diz, para que eles possam ter a oportunidade de serem mais valorizados, percebendo um salário que os valorize por tudo aquilo que estudaram ao longo do tempo nos bancos da universidade e que, com isso daí, possam serem entusiasmados
para resolverem os problemas da saúde da população, principalmente da mais carente. Então, eu defendo que, nesse primeiro momento, se pode-se ter uma experiência, e aí por um prazo de não mais do que 5 ou 10 anos, de médicos que venham de outros países para ajudar aqueles que fazem a medicina brasileira, mas que, desde já, nós possamos criar um maior número de vagas nas universidades para ampliarmos o número de médicos no Brasil, que será, sem dúvida nenhuma, dentre nós brasileiros, a nossa grande saída e salvação. Deputado, então é importante essa questão da valorização do médico, do profissional, para que ele vá para essas cidades mais longe, para o interior do Estado? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza um médico para cada 10 mil habitantes, e no Brasil nós temos isso. O que está é mal distribuído. Os médicos terminam suas faculdades e as especialidades estão nas capitais. Então, hoje é fundamental que o médico tenha uma especialidade, às vezes 2 especialidades, né? E eles, para a valorização do seu estudo, do instrumento de seu trabalho, eles preferem ficar na capital. E não vão para o interior por uma questão de valorização, de salário. Termina havendo no interior do Estado um leilão muito grande, um município oferece mais do que o outro, você sai e deixa aquele município numa situação de dificuldade. Então, isso, o que precisa é uma nova política de valorização do profissional, para que ele tenha a vontade de participar com o seu trabalho e poder ir ao interior do Estado, ir às regiões mais pobres do país, prestar um serviço às regiões mais pobres do país. O fato de trazerem profissional de outro país não resolve de imediato e pode até encarecer bastante o SUS, em função da desqualificação dos médicos que poderiam vir para o país sem o mesmo currículo exigido, né, nas escolas de medicina do país. Então, eu sou contra a vinda de médicos do exterior para o Brasil, mas acho que precisa ter uma política de valorização para que os médicos brasileiros possam ir ao interior do Estado, com a maior valorização do profissional. E, deputado Wellington, muito obrigada pela sua participação. Deputado Seja Aguiar também, muito obrigada. O Plenário em Pauta fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.